Graça e paz, meus irmãos. Esse mês nós estaremos refletindo sobre o Deus que se revela. Vamos começar, então, lendo Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24, que nos diz assim: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Este mês de julho, estaremos pensando um pouquinho sobre a pessoa de Deus, o Deus que se revela, aquele Deus que tem prazer que nós o conheçamos. Nós sabemos bem pouco a respeito de Deus, porém, há muito que a palavra de Deus nos traz de informações a respeito do nosso Senhor, do nosso Salvador, como também o Criador de toda a vida, de todo o universo, aquele que sustenta tudo, a vida, como nós vemos nas Escrituras, né? Então, muitas vezes, quando eu estive viajando para os interiores do nosso país e evangelizando, indo de casa em casa, conversando com as pessoas a respeito do amor de Deus, ou encontrando algumas pessoas nas ruas onde tivemos oportunidade de parar e conversar um pouco sobre Deus, eu sempre fazia uma pergunta: quem é Deus para você? Quem é Deus para o senhor ou para a senhora? E sempre, principalmente aquelas pessoas mais simples, né, olhavam para mim com brilho nos olhos e diziam: Deus é tudo. Quer dizer, tudo. Isso significa alguma coisa. Deus é tudo, mas não explica exatamente quem Deus é. Apenas aqui dentro do nosso interior, do nosso coração, nós sabemos que Deus é tudo, né? E, porém, para nossa fé e principalmente para que nós nos aproximemos mais dele, tenhamos o desejo de conhecê-lo melhor, é melhor também que nós reflitamos um pouco mais a respeito da pessoa de Deus. Bem, esse texto que nós lemos fala a respeito de gloriar-se ou do conhecimento. Aqui neste mundo, todo tipo de conhecimento geralmente gera orgulho nas pessoas. Então, agora mesmo nós estamos vivendo a época da Copa, né? Então, os melhores atletas do futebol foram selecionados para representarem suas nações lá nessa disputa e que realmente chama a atenção de tantos do mundo inteiro. É uma festa mais celebrada. E aí nós podemos ver claramente como existe o orgulho nas pessoas que jogam bem. Eles conhecem bem esta arte. É muito difícil você achar um atleta, principalmente dentro do mundo do futebol, que não seja também muito orgulhoso. E isso se estende também aos técnicos, a todos aqueles que estão diretamente envolvidos, né, nesta trama, né, nesse sistema. E não é só o futebol, os esportes de uma maneira geral, também cantores, artistas, pessoas que têm um vasto conhecimento naquilo que fazem e fazem bem, normalmente são afetados por orgulho. E nós vemos no mundo acadêmico as pessoas que estudam muito, que conhecem muito, que terminam uma faculdade, depois um mestrado, depois um doutorado. Essas pessoas tendem a orgulhar-se daquilo que são, daquilo que conhecem. O único conhecimento que eu sei que foge desta regra, e isso, gente,
apanha, né? Pega as pessoas de uma alta classe social, como também as de baixa, né? Aqueles que estão, por exemplo, um construtor que às vezes nem sabe, nem terminou o ensino médio, mas é um mestre naquilo que ele faz. Ele também sofre, pode ser apanhado com esta atitude de orgulho daquilo que faz. Nós precisamos vigiar muito nosso coração, porque o orgulho nos separa, tanto das pessoas como também nos separa de Deus. O único conhecimento que foge desta regra tem a ver com o conhecer a Deus. É diferente. Conhecer a Deus é diferente de saber sobre Deus. Então, neste tempo de reflexão, nesse mês de julho, o nosso objetivo é conhecer um pouco mais a respeito de Deus, a natureza de Deus e o caráter de Deus. Pelo menos as coisas mais básicas que devem estar no nosso entendimento para que nós possamos servir ao Senhor com mais liberdade e com direcionamento específico, né? O Deus que se revela. Conhecer a Deus implica em relacionamento com Ele. Você não pode conhecer uma pessoa estudando sobre esta pessoa. A gente conhece alguém quando nós passamos a andar com esta pessoa. Da mesma forma, conhecer a Deus não significa estudar a sua palavra, estudar uma porção de livros de teologia. Não é isso que eu estou querendo dizer nessa nossa reflexão. Conhecer a Deus envolve relacionamento com Ele, gastar tempo com Ele. Afinal, Deus é uma pessoa. E se nós queremos conhecer a Deus, pessoa, nós precisamos gastar tempo com Ele. Também isso vai significar temer a Deus. O temor do Senhor nos prepara para o conhecimento de Deus. E o que seria essa atitude do temor do Senhor? É uma atitude de amor, respeito e honra que nos leva a nos afastar de qualquer coisa que possa gerar desonra à pessoa de Deus, desonra a quem Ele é. Então, o temor do Senhor faz parte desta nossa caminhada quando nós queremos conhecer a Deus. Também vai significar maravilhar-se nele e em tudo que ele faz. É impossível que alguém busque conhecer a Deus, conhecer o caráter de Deus, a pessoa de Deus, sem ficar maravilhado com esta revelação. E, por último, né? Quer dizer, não é exatamente por último, mas por último daquilo que eu quero citar aqui é conhecer a Deus gera também salvação, gera uma vida para a eternidade, como nós vemos escrito em João, capítulo 17, verso 3, que nos diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, conhecer a Deus implica em relacionamento com Ele. Você deseja estar mais próximo de Deus? Você deseja crescer no seu conhecimento, no seu relacionamento com Deus? Você deseja andar no temor do Senhor? Porque conhecer a Deus vai gerar isso na sua vida. E você está pronto para parar, não apenas para meditar, mas contemplar as obras do Senhor
e ficar maravilhado com tudo aquilo que Deus faz. Nós nascemos e, na realidade, nós ficamos meio embrutecidos e olhamos a natureza ao nosso redor e nem nos damos conta do milagre que é olhar, enxergar, sentir, perceber e também experimentar tudo aquilo que Deus fez, que Deus criou, para que nós pudéssemos nos maravilharmos, mas também curtir e aproveitar aquilo que Ele fez em amor. E, é claro, o plano de Deus para cada um que se aproxima dele é a eternidade com Ele. Afinal, Ele nos criou para que nós pudéssemos ser parte da sua família, andar com Ele todos os dias, e isso para a eternidade, porque um dos atributos da natureza de Deus é ser eterno, que é o que nós vamos começar a olhar nesta nossa reflexão nesta semana. Quanto mais crescemos no conhecimento de Deus, mais vemos o quão pequeninos somos. Isso significa que não há espaço para o orgulho. Alguém que tenta se aproximar de Deus e começa a crescer também em orgulho, tomou o caminho errado. Por quê? Como nós dissemos, este é o único conhecimento que nós podemos adquirir e crescer nele, que vai fazer com que nós não sejamos orgulhosos. Pelo contrário, quanto mais conhecemos a Deus, mais humilde nos tornamos, mais conhecedores de que nós não somos nada, de que somos pequeninos aos olhos de um ser tão grandioso, tão poderoso, que nós não podemos realmente chegar à plenitude de conhecê-lo. Teremos toda a eternidade com ele e nunca jamais conheceremos a sua plenitude, porque Deus é um ser infinito. Então, quanto mais nos aproximamos dele, quanto mais nós temos a revelação de Deus na nossa vida, mais entendemos o quão necessitado dele nós somos, o quão dependente dele nós somos, quão pequeninos somos, que não podemos confiar em nós mesmos. Então, este conhecimento gera sabedoria e gera uma vida plena. E é isso que nós precisamos entender. Então, vamos ler novamente o verso 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Nossa aventura, então, neste mês, será refletir um pouquinho na natureza e no caráter de Deus, esse ser que deseja, ele faz todo o empenho para se revelar a nós. Ele quer que o conheçamos mais e mais. E à medida que nós conhecemos a Deus, nós também começamos a crescer e a nos tornar mais e mais parecido com Ele. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus, Ele, como nós somos criados à imagem e semelhança dele, nós temos duas partes da nossa vida. Nós temos aquilo que é a nossa natureza, como nós nascemos, isso tem a ver com o nosso DNA, aquilo que nós herdamos de nossos progenitores, nós nascemos dessa forma e nós não podemos mudar, é a nossa natureza. Então,
Por exemplo, eu nasci com olhos verdes. A minha esposa fala que é um verde embaçado, mas é verde. Se você olhar bem direitinho assim, vai ver que eu tenho olhos verdes e alguns dos meus filhos me puxaram nesse sentido. Eu nasci com a pele branca. Eu nasci com esse tipo de cabelo que eu tenho. Então, esse porte físico que eu tenho, isso tudo eu herdei dos meus progenitores. Eu não escolhi isso. Eu não escolhi ter o tamanho do meu nariz, eu não escolhi ter o tamanho das minhas orelhas, eu não escolhi ter 1,72 m. Não, eu não fiz essas escolhas. Eu nasci assim. E eu posso até, através de alguns métodos, principalmente no contexto de esporte, né? Eu posso ficar mais inflado, digamos assim. Mas aquela estrutura que faz parte de quem eu sou, do meu DNA, isso não é mutável. Eu vou continuar assim até quando chegar o momento de eu partir desta vida. Então, esses são os meus atributos naturais. Eu sou deste jeito, nasci assim e vou continuar assim até que chegue o momento de eu deixar este mundo. Agora, tem aquela parte em mim que não depende do meu DNA, não depende dos meus progenitores, não depende nem do meu pai, nem da minha mãe, não depende de ninguém. Eu posso ter a influência de todos eles, inclusive do mundo, e todos nós temos, mas o que define o meu caráter são os atributos morais. Isso tem a ver com as minhas escolhas, com as minhas decisões, com as motivações do meu coração, né, do meu livre-arbítrio, que me leva a fazer A, B, escolher, né, o caminho A ou o caminho B, escolher o que eu quero ser na vida ou o que eu vou fazer. Isto é isso são as minhas escolhas morais. Isso define o meu caráter, os meus atributos morais, tem a ver com as escolhas que eu faço. Então, da mesma forma, Deus, de quem, né, nós viemos, aquele que é o Criador da minha vida, da sua vida, da nossa vida, de toda a humanidade, ele também tem os seus atributos naturais e os seus atributos morais. A Bíblia nos revela isso. Quando nós pensamos na revelação de Deus, é claro que isso está disponibilizado para nós em algumas fontes. A primeira destas fontes é a própria natureza, aquilo que Deus criou. E isso foi antes dele criar-nos a sua imagem e semelhança. E é o que nós podemos checar, ler, né? Até meditar, principalmente em Gênesis capítulo 1, como Deus criou todo o universo, criou o sistema solar e outros sistemas que nós às vezes ouvimos falar, alguns estudam profundamente, e também criou a Terra e formou este planeta com um habitat para que nós pudéssemos viver aqui, desfrutar de tudo aquilo que ele criou. Isso tem a ver com quem ele é criador, né? Então, a natureza revela muito da pessoa de Deus. Deus se revela através da natureza. Então, nós vemos, por exemplo, o Salmo 19. O livro de Salmos é muito rico quando se trata da revelação de Deus. Então, nós, durante esse mês, vamos utilizar muito a leitura no livro de Salmos, né? Mas o livro de Salmos, no capítulo 19, ele já começa nos dizendo, até o verso 6,
tá? Ele diz: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aqui já mostra que esse ser é um ser glorioso. As obras de suas mãos atestam isso. Aí aqui ele diz: um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Referindo-se quando Deus fez, né, lá em Gênesis capítulo 1, né, os grandes luzeiros, um para governar durante o dia, outro à noite, o sol e a lua. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Nós vemos como que Deus criou leis que estabelecem um controle e um equilíbrio total na natureza. Ele é o Senhor sobre a natureza. Então aqui ele está falando sobre, né, o sol que nasce de manhã, o sol que se põe à tarde, e nós sabemos, né, já estudamos isso quando éramos crianças, né? Estudamos, né, em geografia os movimentos de rotação, de translação da Terra diante, né, em torno do Sol, etc. e tal. Já temos essa ideia como que isso forma dia e noite e também estabelece as estações do ano, né? Onde nós temos verão, inverno, primavera, outono, não estou falando na ordem aqui, mas tudo isso é definido por essas leis que Deus estabeleceu para controlar e manter este planeta o tempo todo vivo, né? E a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus capítulo 1, verso 3, que ele sustenta tudo que ele criou com a sua palavra de poder. Então, Deus se revela através da natureza. Deus é um ser não criado. Isso faz parte dos seus atributos naturais. Deus não nasceu. Eu nasci, você nasceu, nós nascemos, mas Deus não nasceu. Ele é um ser não criado. E isso também significa a palavra eterna. Lá no verso, no Salmo 90, no verso 2, você pode ler isso. Salmo 90, verso 2, que diz: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Quer dizer, antes de que os montes fossem criados, antes que a terra, o mundo todo fosse criado, porque o próprio Deus os criou, ele já era Deus. De eternidade, vamos dizer aqui, de era a era, eu sei lá quanto mede uma era, né? Mas de eternidade a eternidade, para trás, para frente, Deus é Deus. E ele é um ser não criado. Por ser um ser não criado, ele é também um ser infinito. Isaías capítulo 40, nós vamos dar uma olhada lá em Isaías. Isaías também reflete muito, ele fala bastante sobre os atributos de Deus, tanto atributos naturais como atributos morais. Vamos ver aqui o que Isaías fala no capítulo 40, verso 28, que diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, né?
Não sabes, nem ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, ele é o Criador de todas as coisas. Isaías, no capítulo 43, verso 13, nos diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Isso aqui reflete um outro atributo de Deus que nós vamos falar mais tarde, né? Que é a onipotência. Ele é todo poder. Mas o que eu quero ressaltar aqui é, ainda antes que houvesse dia, antes que ele tivesse criado o sistema solar, os movimentos da Terra ao redor do Sol, ele é Deus. Então, ele já existia, ele é um ser não criado, infinito. Então, não criado, infinito, eterno. Então, esses três atributos que nós estamos citando aqui, um ser não criado, um ser infinito, um ser eterno, são atributos naturais de Deus. Isaías 26, verso 4. Isaías 26, verso 4, nos diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Você pode confiar nele. Ele é uma rocha eterna, inabalável. Por quê? Ele é antes de todas as coisas e ele será depois de todas as coisas passarem. É por isso que nós podemos confiar 100% nele, porque ele é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Nada pode abalá-lo nesse contexto. Apocalipse, agora vamos lá para frente, né? Dar um passeio lá na Bíblia, lá no finalzinho. Apocalipse capítulo 21, verso 6, que nos diz o seguinte: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ou seja, aqueles que têm sede por conhecer a Deus, têm sede pela revelação de Deus, ele vai dessedentar com uma água que jorra dele próprio. Ele mesmo é a fonte da água viva. Então, Deus são, como eu estava dizendo, atributos naturais. Um ser não criado, um ser infinito, um ser eterno, mas ele é também um ser supremo e incomparável. Não tem nada neste mundo que possa ser conhecido, e nós conhecemos tão pouco do mundo, né? Mas quando eu falo mundo, eu estou falando de todo o universo criado. Não tem nada que possa ser comparado a Deus. Ele é um ser supremo e incomparável. Isaías, voltamos novamente para Isaías, no capítulo 40 de Isaías, versos 12 a 28. É um texto um pouco extenso, mas vale a pena a leitura. Isaías 40, de 12 a 28, que diz: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem? É uma pergunta que está nos fazendo, né? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes
em romana e os outeiros em balança de precisão. Quem fez isso? Quem guiou? O Espírito do Senhor. Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? E lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo, que cai em um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? É uma pergunta que nós vemos aqui. Então, não existe nada neste mundo. Depois eu aconselho, quer dizer, eu gostaria de encorajá-los a ler o texto todo. Aqui vai falar sobre idolatria, como que é uma insensatez a idolatria, porque idolatria é criar alguma coisa que possa ser comparado ao divino, ao Senhor, ao Criador, a este ser supremo e incomparável. Isso é uma grande insensatez. Mas por causa de quê? Porque não existe nada. Então, como diz aqui, as nações que nós ficamos assim, às vezes, tão estarrecidas, com a grandeza de algumas nações, o poderio que algumas desenvolveram, e alguns que são ponta de lança em tecnologia, e todos nós, de uma certa forma, estamos sendo, como diz aqui, prisioneiros de tantas dessas tecnologias hoje, mas nada, as nações, as ilhas da terra são como pó, nada é tão grande ou tão especial que possa ser comparado a Deus. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Gente, não é maravilhoso quando nós paramos e pensamos, puxa vida, eu sirvo a um Deus, a um ser que é supremo e é incomparável. Não existe nada neste mundo que possa ser comparado a Ele. E Ele me ama, e Ele me quis, e Ele me resgatou e me salvou. Só de pensar um pouquinho sobre isso, nós já deveríamos ficar estarrecidos. Nós já deveríamos estar assim, admirados, maravilhados de como Deus nos quis e nos amou. Mas isso é apenas um iniciozinho daquilo que nós estaremos meditando, refletindo este mês de julho. Então, aqui eu só procurei, para início da nossa conversa, poderíamos dizer que nós estamos tendo essa primeira sessão como sendo uma introdução a um assunto que é maravilhoso e que particularmente mudou muito a minha vida e estabeleceu os parâmetros para a minha caminhada na fé. O conhecimento tão pequenininho, eu tenho que reconhecer isso, mas o conhecimento da natureza e do caráter de Deus, o Deus que se revela a nós, o Deus que quer que nós o conheçamos, o Deus que nos atrai a Ele. Então, espere neste mês, assim, digamos, preciosidade na palavra que vai edificar e, eu penso, estruturar a sua fé e a sua maneira de pensar sobre a eternidade. Então, que Deus nos abençoe. Nós vamos ficar por aqui, com esses 4 atributos
naturais. Lembram? Atributo natural é algo que faz parte da natureza, que não pode ser mudado, não depende de escolha. Deus não escolheu ser um ser não criado. Ele simplesmente é. Ele não escolheu ser infinito. Ele é. Ele é eterno. E, claro, isso faz dele um ser supremo e incomparável. Pense nessas coisas, medite, reflita e faça as suas anotações daquilo que você vai descobrir para a glória do Senhor. Deus te abençoe, te dê graça e que você esteja pronto para a próxima semana, onde nós estaremos dando continuidade aos atributos naturais de Deus. Te vejo na próxima